Fala pessoal, estou escrevendo aqui algumas coisas, algumas ideias, projetos assim, e eu estava refletindo por que que a gente cria boas ideias, tem aquele ânimo, escreve, começa a fazer as ideias e acaba abandonando essas ideias e indo para outras ideias e fica nesse ciclo vicioso de nunca conseguir terminar as coisas direito, né? Eh, e eu estava tentando chegar numa conclusão, o que que é que nos afasta dessas boas ideias? Talvez seja um pouco a produtividade, né, a gente querer ser produtivo em tudo, por exemplo, querer entregar tudo de forma rápida, e a outra ideia é que a gente, por exemplo, a gente precisa pagar nossas contas, então a gente acaba indo mais na onde a gente consegue tirar um retorno financeiro, e acaba abandonando as boas ideias que talvez não trariam um retorno financeiro, mas traria talvez um retorno mais espiritual ou um prazer por si próprio, né, que valeria mais a pena do que às vezes só um retorno financeiro. Eu até estava conversando com um aluno esses dias atrás, que eu sempre em 2021, em 2022 eu lancei um álbum em cada ano, e eu tinha ideia, né, todo ano eu vou tentar lançar um álbum. Só que aí veio 2023, veio 2024, nada, não consegui lançar nenhum álbum, não consegui terminar nenhum álbum, até comecei a fazer um, e não consegui terminar. E eu estava falando pra ele, e é engraçado, porque eu parei de produzir meus álbuns bem quando eu comecei a trabalhar com um estúdio. E lá de Porto Alegre, comecei a fazer gravações de guitarra, de violão de pagode para eles. E foi bem nessa época que eu parei de gravar as coisas para mim. Então, tipo, de certa forma eu estava fazendo gravações pensando só no lado do dinheiro, né? Porque eu recebia, não que isso seja ruim, na verdade foi muito bom. Na verdade, eu ganhei experiência com isso, mas de certa forma eu abandonei o meu lado artístico, abandonei as minhas composições, abandonei meus projetos. E a gente faz isso muitas vezes na vida, né? A gente deixa de lado muitas vezes o que a gente gosta de fazer, os nossos sonhos, para fazer o sonho dos outros ou fazer coisas que vai nos trazer algum retorno financeiro. E estava anotando aqui algumas ideias, alguns projetos que eu abandonei no passado, que eu quero ver se eu consigo retornar e consigo colocar na minha rotina de uma forma que não seja pesado, né, que não me atrapalhe. Como o álbum que eu tô fazendo, eu tô tentando fazer ele com mais calma, mesmo que demore para sair, tô tentando fazer ele, tipo, sair com a sonoridade que eu quero que ele saia, e não só lançar, só gravar as músicas e pronto. Tanto que teve músicas que eu gravei e abandonei. Tipo, eu terminei a música, deixei tudo pronto, eu até, tipo, mixei, fiz a master, tudo, só que não vai para o álbum, porque não é a sonoridade desse álbum, não combina com a sonoridade desse álbum. E o difícil é ter esse controle mental, eu estava pensando aqui, a gente quer ser produtivo, só que a gente quer fazer as coisas bem feitas, e quando a gente está mexendo com arte é difícil equilibrar as 2 coisas. É difícil você, tipo, fazer algo que artisticamente soe do jeito que você espera, né, que na verdade é a sua arte, na verdade é uma voz interior que você mostra para o mundo. E é difícil você conseguir fazer isso sendo que você quer ser produtivo, que nem eu já marquei, tipo, já marquei meio que assim: "Ah, vou lançar um álbum tal data", era pra lançar agora em agosto até, e não vai rolar. E eu já tinha marcado para outra data e também não vai rolar. E isso meio que me deu uma frustração, me deu um desânimo, né, eu desanimei um pouco. Só que depois eu pensei: "Nossa, mas por que que eu preciso lançar em tal data? Eu posso fazer as coisas com mais calma, é um álbum para mim, não é um álbum para entregar". Então acho que a nossa vida, assim, como artista, como professor de música, como músico, eu acho que a gente tem que saber equilibrar essas coisas, saber o que que tem que ser produtivo. Por exemplo, eu tenho um show dia 16, agora eu vou ter um show. Tenho um show dia 16, então ensaiar as músicas para o show é uma coisa produtiva, eu tenho que entregar até o dia 16, não tenho o que fazer. Mas, por exemplo, o álbum ou criar um vídeo, tipo, com um determinado tema para lançar aqui no canal, não precisa ter pressa, dá para fazer com calma, dá para refletir, dá para refazer, porque não precisa ter pressa. A gente não precisa ser produtivo sempre, a gente não precisa
conseguir entregar tudo da melhor forma e da forma mais rápida, né. A gente pode respirar, refletir. Então é um vídeo aqui refletindo um pouco sobre isso, que nós artistas temos que aprender um pouco a respirar. Até comentei isso com a minha esposa. Parece que as minhas músicas eu quero mostrar tantas informações que ela não tem um momento de respiro, sabe. E por isso até que eu tô tendo que refazer músicas, porque de certa forma parece que é um CD que estava saindo de forma desesperada, sabe, eu querendo mostrar todas as técnicas, querendo mostrar tudo que eu sou capaz de tocar, e meio que não faz sentido pensando no lado musical, né, no lado artístico. E então eu estava, tipo, refletindo aqui, tipo, e é só uma reflexão, na verdade é um bate-papo com vocês, entendeu? Queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês pensam sobre tudo isso, pra gente fazer um bate-papo, quem sabe vai fazendo mais vídeos pra gente refletir. Tô pensando em trazer para o canal essas reflexões de uma forma que seja mais assim, sabe, mais aberta, não tenha uma conclusão, que seja tipo só um desabafo, tipo, eu tô desabafando sobre as coisas que eu tô pensando, e a gente debate aí nos comentários e quem sabe traz em outros vídeos e fica nesse ciclo aí, fica legal eu acho. Uma das coisas que eu anotei aqui, ó, em 2021 eu comecei a escrever um livro, e, tipo, fiz o primeiro capítulo e parei, e até hoje eu não voltei mais a escrever esse livro. E, tipo, por que que eu abandonei essa ideia? Preciso recuperar essa ideia. Tem outra ideia aqui também que eu abandonei, que aqui no canal mesmo eu abandonei, que era eu fazia reflexões sobre músicas, e eu quero ver se eu volto a fazer reflexões sobre músicas, porque muitas vezes eu até penso, tipo, tenho a reflexão já montada na cabeça, só que eu não passo para um papel, não coisa, não gravo vídeo, né, não faço essa ideia seguir para frente. Então, tô anotando aqui essas ideias que para mim são ideias boas, que tem mais a ver com o meu lado artístico, o meu lado talvez espiritual, para tentar trazer de volta para o canal, tentar lançar, tentar fazer as coisas acontecerem. E saber separar. Eu vou tentar, tipo, fazer um quadro, depois eu vou trazer aqui quando num próximo vídeo aí, como que tá sendo, como que vai ser minha rotina, como que vai ser minhas ideias, assim, o que que tem que ser produtivo e o que que não precisa ser tão produtivo, pode ser feito com calma, porque é algo mais que tem a ver comigo, com o meu lado espiritual ou com o meu lado artístico. Mas comenta aí embaixo, o que que você pensa sobre tudo isso. Um abraço e até a próxima.